Olha para quem está do teu lado e diz assim: parabéns, você chegou, você conseguiu. Nós sabemos que nós sempre fazemos escolhas na nossa vida, né? E estar aqui nessa noite é uma escolha que você fez por você, pela sua família, né? Eu acredito que as oportunidades que o Senhor nos dá de aprender mais dele, de ouvir a direção, seu Espírito para as nossas vidas, elas precisam ser aproveitadas. Quantos estão distraídos com tantas coisas? Quantos estão na correria, né? Início de férias. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você está aqui. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre você. Amém? Você pode ficar de pé para cantar com a gente? O Senhor Deus tem uma bênção para nós aqui nessa noite. Ele já está aqui. E diferente de todas as palestras que existem por aí, você vai sentir que aqui no Colégio Oficina, que nesse lugar nós sempre priorizamos o louvor a Deus, a sua presença. Obrigada, Senhor, por cada um que o Senhor trouxe até aqui. Eu quero declarar a tua bênção, Senhor, sobre cada um, sobre os seus filhos que estão aqui, sobre os filhos que ficaram em casa, sobre a sua família, Senhor. Que a bênção alcance eles lá também. Que o Senhor cuide deles, Senhor, enquanto nós cuidamos de aprender mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti e conceda sua graça e te dê paz. Mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto sobre ti e conceda sua graça e te dê paz. Concorde com isso comigo, diga amém, amém, amém. Sobre ti, seu favor, por milhares de gerações, sua família, os teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a presença te guie, te guarde, te envolva, Ele sempre estará contigo, contigo, nos seus dias, em suas noites, seja indo, seja vindo, no teu choro, no teu riso, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Senhor, amém.
ti seu favor por milhares de gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a presença te guie, te guarde, te envolva, Ele sempre estará contigo, contigo, em seus dias, em suas noites, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Amém. 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 Obrigada, Senhor Jesus. Amém. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de vir, cantando ao Cordeiro uma canção. O teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Cante isso porque lá no céu tá tudo bem. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Maravilhoso, Deus. Como é bom poder estar em Tua presença e clamar o Teu nome santo sobre nós. Clamar o Teu reino neste lugar. Clamar o Teu reino sobre essa casa. Clamar, Senhor, o Teu reino sobre nós. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer em nós nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo.
bem-vindos, queridos pais, familiares. É uma alegria imensa recebê-los no Colégio Oficina nesta noite especial. A presença de cada um de vocês revela algo muito importante: a consciência de que formar um filho vai além do ensinar. É um chamado, é sobre preparar o coração, fortalecer o caráter e construir um caminho de propósito para a vida. Vivemos tempos em que a educação precisa estar firmada em valores, firmadas na rocha. E sabemos que esse trabalho começa dentro de casa. Se fortalece na escola e é sustentado por uma fé que aponta para o futuro com esperança. Formar uma criança é cuidar do coração, cultivar os valores e construir dia após dia um caminho de propósito. E isso se faz com amor, com fé e com intencionalidade. Como nos ensina a palavra de Deus em Isaías 54:13, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Esse versículo nos lembra que quando ensinamos com base na verdade, no amor de Deus, colhemos frutos de paz e direção na vida dos nossos filhos. Com alegria, damos as boas-vindas a Beatriz Miura, diretora acadêmica da Faculdade Dunamis, mestre em educação, educadora e palestrante, que tem dedicado sua vida a orientar famílias na formação intencional de filhos com identidade e propósito. Beatriz é conhecida por sua sensibilidade, firmeza e sabedoria. Suas palavras inspiram e desafiam, sempre com um olhar voltado para os valores eternos e para o papel fundamental da família nesse processo de formação. Temos certeza de que esse momento, essa palestra, vai tocar a sua alma, fortalecer a sua visão como pai, como mãe, e renovar a esperança que estamos, sim, no caminho certo quando escolhemos educar com propósito. Sejam muito bem-vindos, e agora com vocês, Beatriz Hiromi Miura. Seja bem-vinda. Boa noite. Uma alegria estar aqui hoje com vocês. Obrigada, professora Márcia, professora Ana, por ter nos recebido aqui com tanto carinho, com tanta honra. E hoje é muito especial, podemos compartilhar um pouquinho daquilo que nós temos vivido e aprendido com o Senhor. E hoje eu também estou aqui com a Juliana, que é diretora da escola Victory International, lá em São Paulo. Estamos começando uma escola lá também com valores cristãos, fundamentada na palavra do Senhor. E hoje eu também gostaria um pouco de me apresentar. Antes, eu sei que já teve uma apresentação, né? Muito obrigada. Mas eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Apesar de ter vindo ali de São Paulo, me mudei recente para São Paulo, fazem já 4 anos. Mas cresci, nasci em Campo Grande. Sou formada em pedagogia. Fiz o mestrado em políticas educacionais. Atualmente trabalho como diretora acadêmica e coordenadora do curso de pedagogia na Faculdade Dunamis, que é uma faculdade também com cosmovisão cristã e 100% biblicamente embasada. Estamos escrevendo todos os currículos do zero, trazendo professores que, antes de só terem uma formação acadêmica excelente, possuem realmente uma visão bíblica e que acreditam realmente na palavra como um firme fundamento da nossa fé e de tudo que nos move. E também tenho o privilégio, a honra de escrever os currículos, que são os materiais que nós usamos com o Ministério Infantil da Zion Church, que é a igreja que eu faço parte, que se chama Geração 52. Lá nós escrevemos, então, também os materiais do zero, e é um grande privilégio já há 4 anos poder escrever esses materiais. Então, são mais de 50 aulas por ano que nós escrevemos com devocionais. E eu queria até compartilhar um pouquinho sobre
algo que vai acontecer no mês que vem. Então, eu falei para as professoras que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque essa conferência, ela transformou a minha vida. Então, como ela vai acontecer no mês que vem, eu falei, eu preciso já convidar vocês a estarem lá conosco. É uma conferência para pais, para educadores, para profissionais da área de educação em geral, e todos aqueles que sentem um chamado para transformar e trazer a geração que vem após a nossa, para a verdade da palavra de Deus. Então, eu queria passar um vídeo aqui rapidinho para vocês antes da gente começar. Deus, muito obrigada pela oportunidade que nós temos hoje de ter corações, mentes alinhadas à Tua vontade, à Tua palavra. Espírito Santo, eu te convido nesta noite para que o Senhor fique à vontade neste lugar. Que o Senhor realmente molde o nosso coração conforme a Tua palavra. Que cada palavra que sair também da minha boca, Senhor, venha do Senhor. Que não sejam os meus pensamentos, as minhas ideias, mas que venha ser realmente o Teu Espírito Santo e a Tua palavra sendo viva e eficaz, penetrando como uma espada afiada em nossos ossos, em nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu te agradeço, Deus, pelos frutos que o Senhor vai gerar a partir desta noite também. E eu peço, Deus, para que o Senhor restaure aquilo que está quebrado, para que o Senhor construa e edifique em solos férteis e frutíferos, com raízes profundas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. E se você, por um acaso, tem a sua Bíblia hoje, seja no seu celular ou até física, você pode já deixá-la preparada aí, porque eu realmente, assim também como eu orei, eu não vou falar algo que é da minha própria cabeça ou que eu inventei, mas tudo aquilo que está na palavra de Deus. E uma coisa também que foi muito especial é que hoje a gente vai falar sobre um Deus que é geracional. E eu não sei se você reparou, mas desde a adoração a gente estava alinhado ali cantando sobre as bênçãos que se derramam até 1000 gerações. Nós cantamos também sobre as muitas gerações que virão diante do Senhor, rendidos a Ele. E esse papel começa em cada um de nós e passa por nós para que realmente sejam gerações frutificando. Então, hoje nós vamos falar sobre a verdade absoluta em tempos relativos. Eu acho que eu vou acabar esquecendo de mudar aqui. Então, se vocês puderem me ajudar, por favor, com o slide. A gente vai ler agora Êxodo 3:6, que diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu não sei aqui, né, se todos os pais são cristãos, se todos vocês que estão hoje à noite aqui, se vocês são cristãos, mas talvez você seja o primeiro cristão da sua família. Talvez você vai ser ainda o primeiro da sua família, se você, inclusive, depois da palavra de hoje à noite, se ficar convencido pelo Espírito Santo de que você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ao final você pode procurar a Juliana, as diretoras da escola, ou eu também posso falar com você e fazer uma oração, mas essa é uma decisão muito importante. E Deus, Ele é esse Deus geracional, então talvez você é a segunda, terceira geração. Você sabe, talvez, você pode levantar sua mão, se você é a primeira geração de cristãos na sua família? Primeira. Segunda, quem é segunda? Muito bom. Terceira geração? Legal. Quarta geração? Legal, muito bom. Então, que legal. Temos quinta geração? Olha só, seus filhos serão a quinta geração. Mas eu sei que nós estamos dando continuidade ao que é ter, talvez, netos na fé, filhos na fé. E em Deuteronômio 7:9 diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então, Deus é um Deus geracional. Nós vemos na Bíblia que Ele fala sobre eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E eu sei que geralmente quando palestrantes, pastores ou até profissionais no mundo do trabalho mesmo vão se apresentar, eles colocam uma foto ali da família deles, né? Então, eu não vou fazer diferente, mas é mais ou menos diferente. Vou colocar aqui uma foto dos meus avós.
E aqui são eles nas bodas de 60 anos de casados, lendo a Bíblia juntos. E aí a nossa família tinha feito um dia de tirar fotos juntos, e aí chamamos eles, e eles estavam ali com a Bíblia, porque eles falam que isso foi o que sustentou eles, tanto no Brasil, porque eles vieram imigrantes do Japão logo após a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, conheceram um ao outro, e depois conheceram a Jesus. E a partir da Bíblia, que é esse livro que eles estão na mão, uma Bíblia em japonês, foi que eles tiveram a vida deles transformada literalmente da água para o vinho. Pode passar a próxima foto? Isso, essa daqui. Não, volta anterior. Isso daqui são os filhos deles, cada um com seu marido, sua esposa. São 4 filhos e todos esses filhos casados em um único casamento até hoje também. E pode passar a próxima? Aqui são daí todos os netos e os bebezinhos são todos bisnetos. E a minha família, então, hoje ainda ela é essa, onde eu tenho avós, onde eu tenho pais, onde eu tenho um irmão e eu tenho já os meus primos, que são já primos de 2º grau, porque são filhos dos meus primos. Não tenho ainda o meu marido, mas há de vir, os meus filhos. Então, talvez você está perguntando, e por que trouxeram essa menina para falar para pais? E eu quero te dizer que eu espero que um dia você possa ter os seus filhos nesse lugar. Não num palco, ou não sendo professores, coisas assim. Mas são filhos que seguiram nos caminhos do Senhor. E ainda quando têm hoje 30 anos, não se desviaram deles. Mas eu posso testemunhar que a educação que os meus pais trouxeram dentro de casa, que me trazem hoje aqui, e que o legado que eu carrego dessa família é o que me faz hoje permanecer na fé, sabendo que Deus, ele não está longe, ele não está distante, mas ele está aqui bem perto e ele é tão real, mais real do que o ar. Respira aí, que você está respirando agora. Então, ali no cantinho, a minha mãe, o meu pai, esse na frente de branco, o meu irmão, e aí eu ali de verde. Enfim, trouxe isso só para contar um pouquinho para vocês mais da minha família e sobre um contexto onde nós temos ali também nessa foto. Todos são o primeiro casamento e único casamento, todos os filhos, né? Aqui tem, na verdade, já os meus primos casados com as esposas deles. E todos também casaram com esposas que amam a Jesus, têm filhos já onde eles levam sempre para a escola bíblica, fazem o devocional em casa. E isso é o que nós precisamos levar para os nossos filhos. Não é sobre os filhos virem para uma escola cristã e aprenderem a fazer uma oração talvez no início da aula, mas é o discipulado dentro de casa. Então, a sua responsabilidade, fala para a pessoa do seu lado, a sua responsabilidade é discipular os seus filhos, é ensiná-los no caminho do Senhor. Porque um dia não vai ser mais sobre os meus avós, mas vai ser sobre mim. Então, não vai ser mais sobre o Deus dos meus avós, o Deus dos meus pais, e aí chegou em mim. Mas um dia eu vou ser a avó. Um dia você vai ser o avô. E por isso você vai ser cobrado de ser aquele que é o que passa o bastão para frente. Então, Gênesis 12, 1 a 4. Se você tem sua Bíblia, você abre aí, ou se não, não sei se tem ali no slide. A gente vai ver sobre Abraão. O pai da fé, aquele que iniciou a jornada. Logo depois da Torre de Babel, você sabe, deu aquela grande confusão. E Deus dispersou os povos. E passa muitas gerações, vem Abraão. E Abraão, ele iniciou então essa jornada com Deus. E Deus diz para ele, em Gênesis 12, 1 a 4. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, não é tarde demais ainda para você começar, tá bom? 75 anos, Abraão estava ali sendo a primeira geração que estava rompendo com um passado para iniciar esse novo caminhar com Deus. E a fé de Abraão foi contada ali, como Romanos, né,
Romanos 4:3 fala sobre que a fé dele foi contada como justiça, porque ele creu antes de ver. Você crê antes de ver? Eu creio na minha família antes de eu ver ela. Amém? E eu creio que os meus filhos, eles vão andar no caminho do Senhor antes de vê-los. Amém? Ele foi testado, inclusive ao entregar Isaac no altar, revelando que o verdadeiro legado começa, então, numa obediência radical. Depois nós vemos Isaac, então, a segunda geração. O Isaac, ele era o filho da promessa. E ele precisava, então, sustentar um legado. E o contexto histórico de Isaac é que ele nasce com seus pais já idosos, né? Ele era esse filho do milagre, o qual, por meio dele, seria mantida aquela aliança. E ele representa uma geração que herda as promessas, mas que precisa se decidir se vai viver realmente pela fé dele ou pela fé dos pais dele. Então, Isaac era aquele que ele herdou muita coisa. A gente vê até ali na história de Abraão, como ele precisou até se separar de Ló, do seu irmão, para quê? Para não gerar aquele conflito de tanta coisa, abundância que tinha ali na terra. Então, ele imagina a quantidade já de servos, de bois, de tudo que ele tinha de gado ali junto com ele. Mas ele precisava aprender a viver por uma fé que era dele. E isso a gente vê depois, onde Isaac, em Gênesis 26:18, ele reabre os poços de Abraão, que Abraão havia cavado, e isso simboliza uma restauração de herança. Ele também experimenta a escassez, mas ele confia que mesmo no deserto, Deus o faria prosperar. E depois de Isaac tem, então, a gente sabe, 2 filhos, Esaú e Jacó, mas vamos falar hoje sobre Jacó. E, inclusive, é interessante, só voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala sobre ele ter 2 filhos, né? Isaac tem Esaú e Jacó. E por que será que Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Eu não sei quantos filhos talvez você tem, mas eu espero que, na verdade, nenhum deles seja esquecido no meio desse caminho. E que você, como um bom pai, saiba ser mordomo de todos esses filhos, para que essas heranças que o Senhor tem colocado na tua mão, que são heranças do Senhor, e não heranças que o Senhor deu para você. Você tem que ser um bom mordomo, porque simplesmente os seus filhos não são seus, mas eles são do Senhor, uma herança que o Senhor tem colocado na tua mão. Então, nós precisamos ser servos bons e fiéis com essa herança, para que todos eles possam contar na nossa genealogia. E aí Deus vai dizer, não vai falar sobre 3 filhos, mas ele vai mostrar aquela foto inteira, com muitas gerações que estão rendidas diante da presença do Senhor. Mas, voltando do nosso parênteses aqui, Jacó, ele é aquele que lutou por uma bênção. Ele não aceitou viver apenas da história. E ele não conseguiu viver também somente com aquele nome que foi dado, de usurpador, né? Jacó, ele revela um homem que tem anseio por intimidade com Deus. Então, Jacó, ele nasce ali depois, né? Vem depois de Isaac, mas ele vem como uma segunda geração já de milagres. E ao longo de toda a vida dele, ele passa lutando por bênçãos. Ele passa lutando pela primogenitura, ele engana até para que ele possa receber algo, uma bênção. Ele tem fome, na verdade, por receber essa bênção. E de forma carnal no início, mas depois ele vem com quebrantamento. E o ponto de virada aqui, né, na história de Jacó é quando em Peniel, lá em Gênesis 32, ele luta com o anjo. Você lembra dessa história? Jacó, ele luta com o anjo e ele não solta o anjo até que ele receba a bênção dele, onde ali ele recebe um novo nome. Qual é o nome? Israel. E Israel, ele deixa então, Jacó, né, deixa de ser usurpador, enganador, para se tornar o pai de uma nação, né, o povo de Israel. Então, ele representa aqueles que não querem viver apenas com uma herança, mas que desejam o encontro pessoal com Deus, que desejam ser marcados de forma pessoal por Deus. Quando a gente vê esses 3 homens de Deus, né, nós precisamos pensar em qual geração hoje nós estamos, mas carregar o encargo que cada uma delas carrega. E carregar também esse fogo e essa chama que cada uma dessas gerações carrega. Porque Abraão, ele traz muita visão. Ele é um homem de fé.
Será que hoje nós temos andado por fé? Quando eu olho para os meus avós, eu vejo que eles tiveram fé talvez antes mesmo de se converterem, porque sair de um país, eles estavam lá no Japão, para vir para o Brasil, eram meses de navio. Eu outro dia entrei no site que fala, é um site do consulado japonês aqui do Brasil, você consegue achar pelo ano de imigração o nome do navio e quando que chegou. A hora que eu olhei, os meus avós tinham saído, tipo assim, vamos dizer, em novembro desse ano e chegaram aqui no Brasil, tipo, em julho do ano que vem. Eu falei, meu Deus, que loucura passar 6 meses, 7 meses ou mais. Tinha navio que tinha 11 meses no oceano, à deriva, para chegar num Brasil que sabe-se lá que país é esse, né? Então, você tem que ter fé para você desbravar novos territórios. Talvez você é uma geração que, a primeira geração, passa por muita dificuldade, porque ela ainda precisa se estabelecer, mas ela também tem garra que conquista muita coisa. A gente vê isso em Abraão. Ele conquista muita riqueza, ele vai vencendo várias batalhas. E Isaac já é o filho da promessa, né? Aquele que já nasceu onde finalmente o pai já tem carro, já tem casa, ele já tem a fé, então já parece que é tudo perfeito a casa, né? Diferente a primeira geração, até quando a gente fala no cristianismo, a gente vê, na primeira geração você tem que ir para o retiro de cura e libertação e quebrar heranças, na verdade, que são maldições hereditárias, né? Tem que quebrar o divórcio que acontece no casamento, para que não aconteça a partir da minha geração. Eu tenho que quebrar, bruxaria, vícios, seja em álcool, outras coisas. Então, a primeira geração, ela luta com muitas coisas para que sejam quebradas. E a segunda geração, o risco dela é que ela já vem, então, num berço quase de ouro, né? Mesmo que Isaac tenha vindo de pais já mais idosos, ele ainda assim vem nesse berço onde ele pode já... Tem servos, já tem as servas, já tem um monte de boi, não precisa passar por fome, né? Eu imagino a luta que os meus avós tenham passado. E hoje eu não precisei fugir de um país, eu não precisei conhecer pela primeira vez a Jesus. Para mim, Jesus ele já fazia parte da minha família quando eu nasci. Né? Então, a gente colhe bênçãos, mas existe uma preocupação. Porque a gente não pode achar que aquilo é normal. Nós precisamos experimentar, viver por fé também. Então, a segunda geração precisa aprender com a primeira que é necessário viver por fé. A segunda geração precisa aprender com a primeira que é necessário não viver por vistas, que não vivemos também pela escassez. A gente não vive por aquilo, e a gente não é também somente aquilo que a gente conquista, que às vezes pode ser um erro na primeira geração. Achar que a gente é aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente consegue ter. E a terceira geração, o cuidado é ainda maior, porque já ficou mais distante ainda. Por que será que eu sei essas coisas dos meus avós? Porque a segunda geração contou para a terceira geração. Não foi a minha avó que veio para mim e me contou as histórias dela. Ela contou para minha mãe, para o meu pai. O meu pai e minha mãe sentaram comigo e contaram para mim. Então, eu sei que se hoje eu nasci em um lar que, graças a Deus, financeiramente é estável, que tem um casamento legal, mas eu não acho que isso veio do nada. Porque eu sei o que foi plantado lá atrás. Então, a sua responsabilidade, talvez hoje, essa segunda geração, terceira geração, é contar. Será que seus filhos sabem como é que a sua família conheceu a Jesus? Como é que você conheceu a Jesus? Será que os seus filhos sabem como é que os seus avós, os seus bisavós, a maioria aqui no Brasil, nós viemos de imigrantes, né? Então, vieram talvez lá da Alemanha, da França. Aqui eu sei que no Sul tem bastante gente dessas regiões, né? Da Holanda. Da onde veio a tua família? Qual é a tua raiz? Qual maldições hereditárias foram quebradas? Com certeza são diferentes da minha geração, da minha história. Que eu não estou vendo aqui nenhum rosto japonês. Incrível. Lá em São Paulo tem bastante, em Campo Grande também. Mas são histórias diferentes. Cada nação carrega também heranças diferentes. Se é bom, por exemplo, no Japão, que a gente tem talvez a honra como um princípio muito legal, talvez tem traços ruins, por exemplo, de nunca falar nada, guardar todos os sentimentos para si, ou talvez o orgulho disfarçado de humildade,
porque a raiz é a mesma. Então, tudo isso, o que será que da nação a gente carrega e que nós precisamos quebrar também e ensinar os nossos filhos? A raiz de tudo isso é o pecado. Então, os seus filhos, eles não podem viver do que você viveu com Deus, mas eles precisam saber os memoriais que foram construídos. E eles vão precisar disso para saberem lutar aquilo que o Senhor tem para eles também para alcançar a vitória. Para eles encontrarem com o Senhor, como Jacó, que buscou encontrar no Senhor a verdadeira identidade deles. Porque às vezes também os nossos pais, ou vocês como pais, podem dar identidades erradas aos filhos de vocês. Mas Jesus, Deus Pai, é aquele que traz a verdadeira identidade. Jacó, quando ele nasceu, embora ele tenha vindo, por exemplo, de Isaac, que era o filho da promessa, na hora que ele nasce, os pais dele, ao invés de darem um nome profético, então, para ele, não. Jacó, usurpador, enganador. Será que nós estamos dando identidades erradas aos nossos filhos? Será que nós estamos dando identidade errada aos nossos alunos? A palavra que a gente profere sobre eles, aquilo marca profundamente o coração e define o caminho por onde essa criança vai andar. Então, nós precisamos levá-los, porque a gente vai errar. Então, a gente precisa levar os nossos filhos, os nossos alunos, a terem verdadeiros encontros pessoais com Deus. É em Peniel, lutando uma guerra ali com o anjo, que ele vai descobrir a verdadeira identidade deles. E por isso, ele precisa saber de onde ele veio, para que ele possa, então, receber a bênção que vem de Deus e a identidade que vem dele. Então, você é parte dessa linhagem que traz um legado espiritual. E a sua missão não vai ser apenas criar o seu filho para ser um engenheiro, para ser um médico. Você não vai ser um pai vitorioso. Pode anotar, eu não vou ser um pai vitorioso se o meu filho passar no melhor vestibular de medicina. Eu não sou um pai vitorioso se a minha filha passar numa faculdade internacional, XYZ. Não, você vai ser um pai vitorioso quando o seu filho souber a verdadeira identidade dele em Deus e você vê que os seus filhos estão produzindo frutos que não são visíveis, mas são frutos que são no Senhor, são frutos espirituais. E isso é a herança que o Senhor nos deixa. Então, aqui também a gente pode ver que o professor, embora ele represente uma figura muito importante na formação dos seus filhos, tem aqui Abraão, Isaac, professor e Jacó. Tem ali Abraão, pedagogo, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac, Jacó e a tia da escola. Aí já eram os filhos dele? Não. Então, é nossa responsabilidade, é a sua responsabilidade, pai e mãe. Não delegue aquilo que o Senhor colocou de tão especial para que você exerça. Quem deixa herança e quem deixa legado é pai e mãe. Deus, desde o Antigo Testamento, Ele está formando famílias onde pais como Abraão, eles têm fé para romper, filhos como Isaac, eles têm coragem de sustentar, e os netos como Jacó, eles buscam uma transformação pessoal. Então, a gente está no meio dessa linha, seja quem inicia, seja quem sustenta, seja quem prepara os seus filhos para o encontro com Deus. E o que isso tem a ver, então, com o tema de hoje, que a gente vai falar sobre esses tempos de relativismo. Nós precisamos da verdade absoluta. João 14,6 diz assim, vamos ler junto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não diz que ele tem a verdade, mas ele diz o quê? Que ele é a verdade. E isso, às vezes, pode ser ofensivo para uma geração que relativizou tudo, sejam valores, identidade, a moral e até mesmo o que é o conceito de família. Às vezes, a gente ouvia falar assim, que a família está sendo destruída. Mas você vê que família acabou ou parece que, às vezes, os tipos de família aumentaram? Porque o propósito do diabo, desde o início, nunca foi acabar com tudo, mas ele vem para deturpar tudo. Desde o início ele fala meias verdades. Então, algo que parece verdade, mas que se você não conhece a verdade, você cai no engano. Então, ele fala lá para Adão e Eva, no Jardim do Éden, uma meia verdade, mas você não vai morrer.
É porque não ia morrer assim, cair duro no chão, mas ia morrer por dentro. Ele fala logo para Jesus também, depois que Jesus é batizado nas águas e Deus fala, dos céus vem a voz de Deus Pai e diz, você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí Jesus é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado ali e o diabo fala o quê? Se você é filho de Deus, então você se joga desse penhasco. Ele é filho amado de Deus. Ele não era só filho de Deus. E hoje a gente vê o quê? Existe família, mas parece que existem famílias. Então, o que será que está acontecendo com o conceito da verdade? Então, a gente vive em uma era onde a emoção vira critério de verdade. Se eu sinto que eu sou assim, se eu sinto isso é real? A opinião, ela virou autoridade, então, às vezes, a minha verdade, então, me respeita. Ou a gente vê tantos influenciadores pregando a própria verdade. Por isso que eu falei, hoje eu não vou trazer o que é a minha verdade, mas o que é a verdade da palavra de Deus. Vocês vão ver tanto versículo hoje, porque eu falei até para a Juliana, eu falei, Ju, eu até perguntei para as professoras se podia mesmo trazer desse jeito. Mas tive o ok, né? Porque eu falei, vai ser a verdade nua e crua, a verdade da palavra de Deus. E a tolerância virou também um tipo de religião, onde qualquer limite, então, já é opressão. Mas a palavra de Deus, ela não muda. E ela é viva, ela é verdadeira e ela é eficaz. Ela vai continuar sendo sempre o nosso prumo. E o lar do cristão deve ser o quê? O lar do cristão, ele deve ser um farol fixo ali, onde não é igual uma lanterna que você fica dando sinais assim, sabe, oscilando, mas ele é um farol fixo que dá realmente a orientação para onde aquele barco deve chegar. Então, a missão de educar, na verdade, ela não vai começar na escola, mas ela começa dentro da nossa casa, como o exemplo da palavra com coerência. E a gente fala, então, agora sobre o legado. O legado é a corrida que continua. Se você já viu uma corrida de revezamento, você provavelmente sabe que precisa ter alguém que passa o bastão, corre até um lugar, e você depende de, por exemplo, 4 pessoas, talvez fazendo cada um quarto do circuito, para que seja completo aquela competição, né? Então, todo mundo ali precisa ter uma velocidade boa, um pace bom, tá com um fôlego bom. Precisa passar bem também o bastão, porque se eu derrubar o bastão, atraso a corrida do próximo, certo? Se eu segurar também o bastão e eu não passar, o que acontece? Eu atraso também a corrida do próximo. Então, precisa ter o tempo correto também para acontecerem as coisas. E muitas vezes acontece isso. A falta de conexão gera a quebra da passagem do bastão. Será que nós estamos conectando bem a antiga geração com a nova geração? Então, você está entre 2 gerações. Você pegou bem o bastão daqui? Você pegou bem as coisas do bastão anterior? As coisas boas desse bastão? Tirou a poeira do que não precisava estar ainda nesse bastão? Você está sabendo conectar com a próxima geração aquilo que precisa ser passado? É coisas que a gente precisa pensar. E talvez se você primeiro pegou a palavra de Deus, então, talvez você não teve um bastão de antes para pegar, mas você é o primeiro da primeira corrida ali que saiu com todo o gás. Você está conseguindo passar para a próxima geração para que ela chegue até o final da corrida com a próxima e a próxima geração segurando esse bastão? Então, se você não segue os critérios dessa corrida, dessa passagem de bastão, se ela for mal executada, o time perde segundos muito preciosos e até às vezes é desclassificado. E cada pessoa da nossa família, então, tem uma parte muito importante nessa corrida, porque um momento em que os pais precisam passar o bastão para os seus filhos, o bastão de fé, de valores, de identidade em Deus, fala em Hebreus 12, 1-2, né? Fala assim, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, 2 coisas que nós precisamos fazer: correr com paciência. E eu não sei se você está bem na moda hoje em dia correr, né? Vocês correm? Alguém corre aqui? Não? Aqui tem um, ali tem outro. Quando você está correndo, vou contar para vocês. Eu comecei a correr 2 anos atrás. E aí participei de uma maratona. Logo de cara era 7 quilômetros. Aí cada uma tinha que correr 7 quilômetros para fazer esse revezamento. Não passava bastão, mas era cada uma corria até um lugar, 7 quilômetros, daí passava para outra. Aí eu ralei muito para conseguir fazer esses 7 quilômetros, porque eu falei, as outras 2, elas correm bem. Aí se a gente perder, a culpa vai ser minha. E daí eu comecei a correr todo dia, todo dia correndo 2 quilômetros. Na verdade, fiz uma planilha, né? Acho que era fevereiro, o mês que a gente estava, e a corrida ia ser em setembro. Então, eu peguei o calendário e separei o que eu tinha que correr cada mês, que eu não corria nada. Falei, então, fevereiro eu tenho que correr 1 quilômetro toda semana, pelo menos 1 quilômetro. Gente, parece brincadeira, mas foi difícil. Aí, 1 quilômetro toda semana para ver se eu conseguia. No primeiro quilômetro eu já me cansava, eu já falava, meu Deus, cansei, e ia fazer outra coisa na academia. Aí, no segundo mês, eu fazia 2 quilômetros. Aí, tá bom, 2 quilômetros, tinha que fazer terça e quinta, 2 quilômetros, toda terça e quinta. Aí, o que era difícil, o primeiro quilômetro no mês passado, já era fácil no segundo mês. Então, o primeiro quilômetro eu ia na pilha, assim, chegava no segundo quilômetro, já morta, né, esgotada. Aí, no terceiro mês, foi aumentando, assim, terceiro, 3 quilômetros, 4, até que chegou setembro, e eu conseguia fazer 7 quilômetros num pace até bem legal. Achava que era bem legal, corria no pace 8, eu acho, não era tão legal assim, mas pelo menos eu aguentava correr os 7 no 8. Aí, tá bom, a gente corta para o outro ano, ia ter outra maratona. Gente, eu esqueci quanto que eu tinha corrido. Aí a maratona era assim, tinha 5, 10 ou 21. 5, 10 ou 21. Eu falei, gente, se no ano passado, na hora da matrícula e da inscrição, falei, se no ano passado eu me inscrevi para maratona de 11 quilômetros, esse ano eu tenho que fazer 21, porque não dá para eu me inscrever na de 10. Eu não sei o que aconteceu, eu confundi. Aí eu peguei e me inscrevi na de 21. Quando foi chegando, passou um mês da inscrição, assim, aí as meninas, você vai correr o de 10? Eu, não, vou correr o de 21, no escritório, né, falando. Elas, de 21? Aí eu, porque ano passado eu corri de 11. Delas, não, você correu de 7. Aí eu, não, eu corri o de 11. Não, correu de 7. Aí eu, é verdade, eu corri 7, eu nunca corri 21. Aí comecei a treinar ainda mais para chegar na 21. Só que a maratona era numa fazenda, então tinha lama, tinha bananal, né, sei lá, tipo um negócio de meio até... Estava chovendo no dia, então estava tudo alagado. E tinha que passar pelo meio de um rio, atravessar, subir com corda, puxando. Era mais do que uma maratona, né? Era uma trail run, sei lá. E aí, foi puxado. Demorei 4 horas para correr 21 quilômetros. Mas fui, gente, terminei. E aí, o que eu fiz esse parênteses para contar essa história para vocês? Vou só terminar, para pelo menos terminar bonito, né? Aí, no ano passado, eu voltei, não sei se é tão bonito. No ano passado, foi a minha 3ª vez correndo lá. Aí, eu voltei e fiz o de 10 quilômetros. Eu falei, não, eu vou ter juízo na minha cabeça, agora eu quero diminuir o pace na de 10, fazer melhor esse negócio, mas com um ritmo bom e tudo. E aí, foi já bem melhor. Mas, então, o que eu queria dizer com isso tudo, essa história no meio do caminho, é que nós precisamos também ter preparo para como passar o legado, para como passar o bastão, para poder terminar essa corrida bem. Porque quando eu não estava preparada, quando eu dei passos maiores do que os que eu deveria dar, eu me cansei, porque eu estava carregando algo que não estava para aquela hora. Mas isso, se a gente não me ensina, então também eu não fui para a corrida despreparada. Tinha pessoas que estavam me treinando, um treinador que estava passando planilha de treino, uma pessoa que falou, é possível fazer, é possível chegar lá. Como é que eu cheguei lá? Né? Ela mostrou o caminho.
Tinha um mapa, tinha um guia, tinha bandeirinhas por todo o circuito mostrando para onde você tinha que ir. Tinha pontos de água, tinha pontos com banana, pontos com gel para você tomar, enfim, carbogel. Você precisa preparar o caminho e ensinar os lugares por onde os seus filhos precisam andar. Você precisa ser um bom treinador, de não querer do nada, agora você vai ler a Bíblia inteira e eu quero até o final do ano, mas sem você sentar todos os dias e mostrar o caminho. Sem você fazer uma planilha de treino onde você fala, tá bom, hoje você só lê um versículo por dia, mas no ano que vem você vai ler um capítulo por dia. E no outro ano você vai ler um livro por mês. Né? Você precisa dar passos e treinamentos e saber a hora certa de aplicar as coisas, porque senão você quebra. Porque senão, no meio da corrida, você não aguenta mais. Teve gente que durante a corrida quebrou o braço, teve gente que durante a corrida teve cãibra, teve gente que durante a corrida tropeçou, caiu, machucou e não terminou a corrida. Teve gente que não se preparou e nem correu. Então, e eram pessoas assim que estavam do meu lado na hora da inscrição, mas falou assim, não, eu não vou fazer. Falei, gente, você talvez tenha um corpo físico melhor do que o meu. Né? Você olha e fala, é mais magro do que eu, mais forte do que eu. É claro que você consegue, mas talvez porque também lá na casa não teve uma boa preparação, porque lá na casa não lutou uma luta de identidade, de receber de Deus a confirmação de algo, você não consegue nem se dar o passo de inscrever para aquilo. Então, por que eu achava que eu era capaz de correr? Será que os seus filhos se acham capazes de fazerem algo? Geralmente, falam que os filhos que tiveram dentro de casa pais que afirmam eles são os mais prováveis de passarem em boas faculdades, são os mais prováveis de exercerem cargos de liderança, porque simplesmente eles confiam. Simplesmente eles acham que são capazes. E isso às vezes acontece comigo. Eu simplesmente acho que eu sou capaz de fazer alguma coisa, mas porque lá em casa teve alguém que me afirmou, teve alguém que disse, você é capaz, teve alguém que ensinou um passo a passo de como se conquista algo. E mesmo que é coisinhas pequenas, né? Hoje eu estou dando exemplo de uma corrida que talvez parece 21 quilômetros, 42 quilômetros. Algum dia eu vou fazer 42 quilômetros. Ainda não, mas... você sabe que você é capaz de fazer algo. E você é capaz, você está correndo hoje já uma corrida de fé. Você está correndo hoje já uma corrida no seu trabalho. Você já correu hoje uma corrida de coisas que você teve que quebrar e padrões que você teve que quebrar na sua família. Como que hoje você passa esse legado para os seus filhos? Como que hoje você ensina essa planilha de treino de vida para os seus filhos? Então, a palavra nos chama a correr com perseverança, com paciência. Tem que ter paciência para fazer esses treinos. Paciência e perseverança para você não faltar todos os dias. Para você sentar todos os dias com seus filhos ali no devocional. E você precisa fazer isso olhando com seus olhos de fé para Jesus Cristo, aquele que suportou a cruz. Não, ele desprezou a afronta, mas ele se assentou à destra do trono de Deus. Então, a gente precisa não formar filhos perfeitos, não é que precisa ser a primeira a terminar a corrida dos 21 quilômetros, dos 42 quilômetros, ter a melhor no ranking, mas aquela que aponta sempre para Jesus Cristo. Então, o que será que você está passando com o seu bastão? Será que você está passando as verdades de Deus, a verdade da palavra ou as incertezas que você carrega? Será que você comunica convicções bíblicas ou você comunica para os seus filhos apenas opinião, achismo? Será que a sua fé ela é verdadeira ou é apenas uma performance de domingo? Será que é só na hora do louvor que você levanta a mão, mas de dia de semana, na sua casa, no seu secreto com o Senhor, talvez o seu secreto nem exista. Né? Então, a gente precisa pensar, se a gente quer falar para os nossos filhos lerem a palavra de Deus, mas será que a gente mesmo lê a palavra de Deus? Será que a gente só prega ela porque é bonita? Seus filhos veem uma vida que é realmente guiada por fé ou aparências? Porque às vezes é lindo, né? A gente fala eu vejo às vezes pais falando para os filhos assim, não joga lixo no chão. Mas depois você olha no carro, no trânsito, a pessoa está abrindo a janela e jogando latinha e cigarro e um monte de coisa pela janela. Daí você fala, não pode brigar com seus amiguinhos. Chega em casa, o pai e a mãe estão brigando e estourando um com o outro. Então, às vezes...
as coisas que os filhos estão fazendo na escola, as coisas que as crianças estão fazendo por aí de errado, é só um reflexo daquilo que elas veem dentro de casa, porque o exemplo, ele grita muito mais alto do que as nossas palavras. Será que a gente forma filhos para serem realmente quem Deus os criou para ser, ou para satisfazer os nossos próprios sonhos? E eu vou te falar uma coisa. O meu pai, ele é protético dentário, e a minha mãe trabalha junto com ele ali na parte administrativa do laboratório dele. E uma vez, bem na época em que eu ia entrar no vestibular, né, na faculdade, o meu pai, ele tinha ganho de uma tia toda a parte de dentista, sabe? Consultório de dentista, cadeira, os aparatos todos ali, eu nem sei o nome, mas a broca, sei lá, tudo. Imagina um consultório inteiro de dentista, meu pai ganhou tudo. Aí estava numa sala do laboratório dele. Aí passou a vigilância, sei lá do que, trabalho ou sanitário, não sei. Passou lá e falou assim que ele não podia ter nenhum daqueles equipamentos lá, porque ele não era dentista, ele era protético dentário. E eu, a vida inteira, vendo meu pai fazendo trabalhos para os dentistas, pensava o quê? Que eu ia ser dentista, porque era muito mais fácil, já tinha, bem na hora do meu vestibular, pronto, consultório. Eu falei, pai, só esconde tudo lá em casa e depois a gente abre e está aí, né? E aí, porque estava tudo novo. A minha tia, ela tinha decidido, uma tia de terceiro grau, assim, mais distante, né, de mim, mas ela tinha decidido fazer odontologia, fez o pai dela, que era dono de vários postos de gasolina, comprar tudo, e depois, na hora de fazer mesmo, ai, não gostei. E aí, largou tudo e não foi fazer isso. Então, por isso que ela tinha dado, porque ela achou que o meu pai era o mais próximo de dentista que ela conhecia. Aí, eu ia fazer odontologia. Então, estava certa na minha cabeça, vou fazer odontologia, porque ali está tudo fácil na minha família. Podia ser até o sonho do meu pai, porque o sonho dele era ter feito odontologia. Na época em que ele ia fazer vestibular, não teve condições financeiras, foi uma época que a família dele passou por uma grande crise e tudo mais. Enfim, outro parênteses, né? Fecha aqui, mas vamos para cá. E aí, eu sei que a minha mãe me ligou, no dia que era para jogar a nota do Enem, para a faculdade, ela falou, Bia, eu ia jogar sua nota para odontologia, mas Deus me lembrou de uma palavra. Você se lembra? Não sei se vocês conhecem a pastora Zenete Rodrigues, que é do Ministério do Diante do Trono, lá, enfim. Ela tinha orado por mim há muito tempo atrás, quando eu era tipo adolescente, assim, falou assim que eu ia ser professora de professores. Aí eu falei, sim, mãe, eu lembro. Ela falou que eu vou ser professora de professores dela. Pronto, vou te inscrever no curso de pedagogia. Foi assim que eu parei no curso de pedagogia. Eu estava servindo num acampamento de crianças da minha igreja, e aí a minha mãe, que ia fazer por mim, porque não tinha nem sinal direito de internet, nada. Enfim. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, os sonhos dos meus pais eram que eu fizesse odontologia, talvez, promissoramente, financeiramente, seria um curso mais rentável. Mas qual é a palavra do Senhor? O que o Senhor tem de promessas, de sonhos para os seus filhos? Será que você já parou para ouvir isso? Será que você já buscou? Deus, confirma essa palavra. Deus, traz uma direção. O que o Senhor vê sobre o meu filho? O Senhor vê um Jacó ou o Senhor vê Israel? Então, como que a gente pode permanecer no centro da vontade de Deus como pais? Porque a pergunta não vai ser como você corre, qual método você usa para correr. Você usa tênis X, Y, Z, sei lá, Reebok, Mizuno, Nike. Você usa relógio, sei lá o que eles usam. Você toma carbogel, não sei o quê. Não. É quem corre do teu lado. Quem que te prepara para aquilo? Porque os seus filhos, eles vão carregar depois que você parar de correr ao lado deles. Então, mesmo quando alguém para de correr ao seu lado, será que você aprendeu realmente a correr aquilo? E aí nós vamos falar, então, sobre 4 coisas importantes. A gente tem tempo ainda? Tem? Sobre 4 coisas importantes que nós precisamos realmente entender como um chamado de pais, de filhos de Deus que caminham no centro da vontade dele. Acho que pode passar, por favor. Primeiro, pode passar mais um. Ande com passos constantes de fé. Então, você não vai viver por controle, vai viver pela confiança em Deus. Que o lugar mais seguro da sua família seja no lugar da dependência de Deus.
Você não sinta que a sua família ela está segura quando você tem uma cerca elétrica em volta da sua casa, que a sua família está segura quando você está em um emprego que sustenta todos eles, que você não se sinta seguro quando a sua saúde só está boa, mas realmente quando você está no lugar da dependência de Deus. E deixa eu te falar, o lugar da dependência de Deus não é às vezes o lugar mais confortável. Porque é o lugar onde a gente depende de um milagre de Deus. E o milagre, Deus precisa te dar um milagre financeiro quando você tem todo o seu salário fixo na conta, caindo lá todo mês? Não, às vezes Ele vai te dar um milagre financeiro quando você não tem nada na sua conta e só Deus para fazer alguma coisa, não é? Você depende de Deus quando a sua saúde está te indo para a sua saúde? Ou você, quando está na maca lá, deitado, e, meu Deus, estou com um câncer terminal, e aí você fala, eu preciso de Deus. Mas sabia que mesmo tendo todas essas coisas, é possível a gente depender de Deus? Então, será que você encontra um lugar onde você fala, Deus, o dinheiro, mesmo que eu tenha, ele não é suficiente porque ele não é o meu Senhor. Deus, a minha saúde, mesmo sendo graças a Ti, perfeita, ela não é o suficiente porque ainda assim eu dependo do Senhor. Todos os dias, o ar que eu respiro depende do Senhor. Os filhos que eu tenho, mesmo não sendo ainda só uma promessa, igual talvez Abraão ali, dependia de um milagre do Senhor para fazer ele ter filho aos 70 anos. Mas será que você está nesse lugar de dependência de Deus para criar os teus filhos todos os dias? Então, não viva por controle, mas viva na dependência de Deus. Em Romanos 1,17 fala, o justo viverá pela fé. Não eduque pela força do seu braço, mas dependa do Espírito Santo para educar os seus filhos. Não eduque também conforme você viu os teus pais te ensinando. Você pode falar, talvez eu não tive um pai bom, uma mãe boa, e aí por isso você não vai ser uma mãe e um pai bom? Você pode depender do Espírito Santo todos os dias para te guiar a ser uma mãe boa, um pai bom. Marche no ritmo da nuvem. Então, não ande por fórmulas, não ande por guias de conselhos do Instagram, mas ande por direção. Siga o mover do Espírito Santo e não confie apenas na sua própria lógica, na sua própria experiência. Porque em Salmo 127:1 fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, se não for o Senhor para te conduzir, você vai estar fazendo tudo isso em vão. Ouça e obedeça ao Espírito Santo. Terceiro ponto. Sensibilidade vai gerar direção. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, vou te falar que é um negócio assim, meio doido. Quantos aqui ouvem a voz do Espírito Santo? Ele te guia em tudo que você faz. E é engraçado que às vezes você pensa, nossa, sei lá, estava lavando a louça e aí você pensa, preciso tirar a roupa do varal porque vai chover. Você nem viu, a minha cozinha não fica direto com a janela, então nem vi nada. Mas escuta aquela voz. Aí você fala, deixa para depois, coisa da minha cabeça, lava o maior sol lá fora. E aí do nada começa a chover. Aí você percebe que você vai ignorando pouco a pouco essas vozes e você só se ferra, né? Então você precisa ter ouvido sensível. E quando você ouvir, obedeça, porque à medida que a gente vai ignorando essa voz, ela parece que vai pegando o botãozinho assim, do silêncio e vai ficando mais baixinha, mais baixinha, mais baixinha. Mas quanto mais você dá ouvidos a essa voz, ela se torna mais alta, ela se torna mais frequente. Porque o Espírito Santo, ele é assim, ele é um gentleman. Ele não vai ficar gritando para você, vai tirar a roupa do varal, vai orar com o seu filho, hoje fala isso para ele. Não. Ele vai falar, olha, e agora se você falar para o seu filho que você ama ele, ao invés de falar, você é burro e não foi bem na prova, né? O Espírito Santo vai falar, fala assim. Aí você, não vou falar isso não, vou gritar assim. Então, cada vez que você não ouve a voz dele vai se silenciando. Então, ouça, obedeça a voz do Espírito Santo, porque a presença dele, ele precisa se sentir bem-vindo também ali na tua casa, para que ele possa fazer parte do teu lar. E Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado com o entretenimento que você tolera dentro de casa. Às vezes você pensa, eu vou ser a mãe chata que proíbe meus filhos de assistirem Lilo e Stitch. Mas se o Espírito Santo disse para você, eu vou ser a mãe chata que fala para o meu filho que ele não pode ir em tal festa. Mas se o Espírito Santo disse para você,
você vai falar. E se você fala, e se o seu filho aprende a obedecer, não porque é uma ordem sua, mas porque tem um princípio por trás, por que você proibiu de fazer tal coisa. Isso é o coração dos filhos se voltando ao coração dos pais, e o dos pais se voltando ao coração dos filhos. Quando eu era criança, eu lembro que às vezes teve uma época que eu pedia para minha mãe para ir nos aniversários que eu era convidada. Aí eu percebi que eu recebia tanto não, que eu comecei a esconder todos os convites. Eu falava, nem vou mais mostrar para os meus pais os convites, que eu já sei que eu não vou. Aí teve uma vez que a minha mãe encontrou a gaveta onde eu colocava todos os convites. Aí ela falou assim, ô Bia, por que esses convites aqui de aniversário? Eu falei assim, é que eu já sabia que vocês não iam deixar ir, eu nem quero ir também, porque só vai ter coisa que não é de Deus lá e não sei o quê e tal. Aí ela falou assim, mas essa amiga aqui não é legal? Eu falei, ela não me deixa feliz quando eu estou junto, assim, porque parece que sempre é fofoca, não sei o quê. E comecei a perceber que tinha sido já um princípio ensinado das boas companhias e das coisas. Eu não estava amargurada porque meus pais não deixaram ir para um evento X ou Y. Não era porque eu não podia assistir o filme que estava todo mundo assistindo. Hoje eu percebo, eu vi assim, depois de mais velha daí, né? As minhas amigas hoje indo para o retiro de cura e libertação, porque tinha pesadelo com filme de terror que assistiu não sei quando. Porque, deu legalidade para não sei o quê. Eu falo, obrigada, Senhor, pela minha mãe chata que me falou, não vai assistir esse filme. Então, se você ensinar com amor... Por isso que eu falei, eu vou apresentar quem é a minha família antes, para vocês saberem por que hoje eu estou falando aqui para vocês. Porque um dia eu sei que os filhos de vocês vão estar falando para as outras pessoas como foi bom ter pais que ensinaram na verdade da palavra de Deus. Como isso não foi um fardo. Né? Às vezes a gente vê filho de pastor que fala, nossa, como é horrível ser filho de pastor. Eu não sou filha de pastor, é quase, né? Mas... os meus pais eram líderes na igreja também. Eu soube que vocês têm aqui cursos da Universidade da Família, né? Meus pais fizeram todos e lideraram bastante deles também por um bom tempo lá na igreja. E eu sei que esses cursos, eles forjaram os pais que eles foram e hoje os filhos que nós podemos ser também, né? Que eu tenho um irmão. Então... reforce a cultura do reino com a palavra. Se os seus filhos forem moldados realmente pelo que você vive, pelo que você repete, que é aquilo que você valoriza, eles vão entender que a cultura do reino de Deus, ela não se estabelece pela força, ela não se estabelece por simplesmente você falar, mas é pela vivência. Ela se estabelece pela prática e pela constância. Porque Josué 1:8 fala o quê? Medita nela de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Nós precisamos meditar e praticar. A autoridade de um pai, ele vem, então, da submissão dele à palavra. Você não vai estar apenas criando uma força de trabalho, mas você vai estar ali formando discípulos. E aí, nós podemos realmente fazer esse lugar onde nós entregamos a nossa dependência ao Senhor. Não agimos por força ou por violência, mas agimos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho até essa sugestão aqui, anotei uma sugestão para casa, para que vocês comecem a perguntar, Espírito Santo, onde eu não estou dependendo de Ti? Será que tem áreas dentro do meu coração que eu estou hoje resolvendo na força do meu braço? Talvez é até a área que você está ficando cansado e exausto. Eu vou te falar que o que me sustentou nos 21 quilômetros não foi o meu treino, na verdade. Não foi a minha própria força. Não foi o que eu comi durante, até porque eu fiquei 8 quilômetros dos 21 sem água, porque nos pontos de água acabaram a água. O que te sustenta? Porque eu fui quase uma das últimas, né? Aí todo mundo já tinha tomado água e eu fiquei sem água. O que acontece que te sustenta ali no caminho? Gente, eu não estou falando isso de brincadeira, mas foram 8 quilômetros chorando e orando. E eu chorando e orando. Porque o que vai te sustentar é a palavra de Deus. E eu declarava, eu sou forte e corajoso, eu não temo no meio desse monte de bananeira e de bananal que eu estava perdida no meio do caminho, mas eu confio na tua palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A água falta, mas a tua palavra não falta. Eu ia falando salmos, eu ia
ia recitando os versículos que iam me vindo na cabeça. E eu ficava até, o meu ritmo era, o Senhor é o meu pastor. E eu assim, sabe, correndo, falando e declarando a palavra de Deus. Eu vou chegar até o final, eu não vou desistir no meio do caminho. E o Espírito Santo vai ministrando ao meu coração aquilo que o Senhor quer falar. Por que o Senhor me trouxe até aqui? Porque eu sei também que nada é por acaso, mesmo quando eu me engano, mesmo quando eu erro, o Senhor endireita as minhas veredas, o Senhor endireita os meus caminhos. Então, naquele percurso que eu ia correndo, fui os 8 quilômetros correndo, chorando e orando, falando com o Senhor, e eu cheguei lá com o rosto em lágrimas, mas não era porque eu estava cansada ou porque eu estava perdida, mas porque durante aquele caminho, o Senhor foi ministrando ao meu coração. Então, quando você reforça a cultura do reino de Deus, quando você percebe que não é da força do teu braço, não é na força das tuas pernas, na força da tua habilidade, não é na força do teu treino, mas é por causa da dependência do Senhor. E muitas vezes a gente vai achar que a gente pode fazer. Talvez hoje o Espírito Santo, eu creio que ele já está falando com você, áreas que você está andando pelas suas próprias pernas. Coisas que você está carregando e está até pesado. Que daí começa a dar dor no ombro, dor na lombar, dor de cabeça. Não consigo dormir, tenho insônia. Talvez é aquilo que você não entregou aos pés de Jesus e você está andando na sua própria força. E quando a gente faz isso, a gente sobrecarrega todo mundo dentro da nossa casa. No nosso marido, na nossa esposa. E isso gera uma bola de neve dentro de casa. Então, você precisa reforçar a cultura do reino de Deus com a palavra. Quando a gente tira Deus, então, pode passar. Essa frase aqui, ela me marca bastante, porque fala assim, quando tiramos Deus da equação da educação, não sobra neutralidade, sobra idolatria do homem. Quando você tira Deus também da sua casa, quando você tira Deus das suas refeições, quando você tira Deus do seu tempo de mesa, quando você tira Deus do teu trabalho, quem é exaltado ali não é mais o Senhor, mas é você mesmo. Então, será que o seu filho hoje ele olha para você e vê Deus? Ou ele olha para você e só vê você? Ou ele vê atrás de você a sua conta no banco? Sei que aqui vocês têm boas condições financeiras, né? O sul do Brasil, glórias a Deus, louvado seja Deus, uma região muito favorecida. Mas será que Mamon é quem governa? Por trás de quem o teu filho vê, ele vê Deus, Deus Pai, o El Shaddai, Jeová Jireh, o provedor, ou ele vê Mamon sentado no trono? Porque será que ele pensa que quem paga as contas no final do mês na tua casa é você mesmo? Ou foi Deus que proveu? Então, como que a gente pode restaurar esse propósito eterno do educar no caminho do Senhor? Eu queria trazer aqui 2 versículos bem conhecidos. A educação na família, né? Mateus 28, 19 e 20 e Mateus 22, 37 a 38. No primeiro versículo, a gente tem a grande comissão. E no segundo, o grande mandamento. Pode passar o próximo slide. Aqui tem, então, a grande comissão, né? Vocês podem ler junto comigo? Portanto, você viu a palavra ali em negrito? Qual é? Ensinando-os. Então, na grande comissão, fala sobre ensinar. A gente precisa ensinar a guardar todas as coisas que Deus tem ordenado a vocês. Primeiro, se a gente não ouvir a Ele, se a gente não ler a palavra dEle, a gente vai saber aquilo que a gente precisa ensinar? Não. Então, parte do grande mandamento é que a gente precisa primeiro aprender para que a gente possa ensinar. E aí vamos ver da grande comissão. Vamos ver o grande mandamento? Ame o Senhor, pode ler junto? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Então, quando a gente vê aqui, a gente precisa ter
o amor ao Senhor, né? Sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. A primeira coisa é amar a Deus. A segunda é, então, a gente amar ao próximo. Mas primeiro a gente precisa, então, amar ao Senhor, não só com o nosso coração, mas é com toda a nossa alma, com todos os nossos sentimentos, mas também com o nosso entendimento. Não fica de lado, não é separado, é tudo. E quando a gente vê, né, uma outra passagem na Bíblia que fala sobre o grande mandamento, pode passar. Vamos ler de novo esse também? Amarás Muito bom. Então, quando a gente vê aqui, né, logo em seguida do grande mandamento, primeiro grande mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E essas palavras você vai ensinar aos seus filhos. Então, tanto no grande mandamento como na grande comissão, fala sobre ensino. Nós precisamos ensinar, isso é a nossa missão, esse é o grande mandamento. Ensinar a verdade, saber sobre a verdade não basta, nós precisamos passá-la, multiplicá-la. E delas falará quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, né? A palavra vai dizer em Provérbios 22:6, ensina no caminho e deitando-te, levantando-te. Então, significa que é de dia, é de noite, é em todo o tempo. Então, nós precisamos cumprir isso, ensinar, porque não é simplesmente algo que eu estou falando, que a Ana está falando, que a Juliana está falando, que a Márcia está falando, que um pastor está falando, mas quem está falando é o próprio Deus. É o grande mandamento, é a grande comissão. Pois, em 2 Timóteo 4, 3-4, fala, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, conforme os seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para os mitos. Esse versículo mostra bastante coisa que acontece hoje em dia, né? Quem aqui já comprou um curso do Instagram? Já compraram um curso da Hotmart? Um curso do, sei lá, Wi-Fi, alguma outra plataforma aí que existe? Será que a gente está juntando mestres para si mesmos? E esses cursos ocupam mais o teu tempo, talvez, do que o tempo que você deveria estar lendo a Bíblia? Aí você faz o curso para ser a mulher incrível, não sei. O curso para gerir bem as suas finanças. O curso para... sei lá, educar os seus filhos. Pode ser tudo bom esses cursos. Eu vi outro dia até um curso para fazer jejum. Gente, é verdade. Curso para fazer jejum, emagrecendo fazendo jejum na palavra de Deus. Meu Deus do céu. Mas não é que esses cursos são ruins, até louvado seja Deus por eles, porque é melhor fazer jejum mesmo para emagrecer, até o propósito não é esse, mas melhor isso do que fazer coisas perigosas por aí, né? Enfim, mas você precisa primeiro voltar para a palavra de Deus, porque nela tem todas essas respostas. E o mais incrível é que você não precisa dos mestres para falarem para você. O próprio mestre dos mestres deseja falar isso com você. E o pior é que hoje, para a gente, é tudo novidade, né? A nossa geração, até eu mesmo, que sou talvez um pouquinho mais nova do que alguns que estão hoje aqui, é novidade, está surgindo na nossa geração esses cursos, etc. Mas é desde a Bíblia que Deus está falando. Cuidado para juntar mestres para si mesmo e do que ouvir aquilo que é a verdade, do que ir direto na fonte. E os nossos filhos vão ver talvez isso como forma mais comum ainda, né? Os filhos de vocês já estão vendo, talvez para eles vai ser normal, porque o papai e a mamãe assistem ao curso do Instagram, do YouTube e não leem a Bíblia. Eles assistem o vídeo do pastor no YouTube e não precisam fazer devocional. Será que é esse o exemplo que eles estão vendo dentro de casa? Desculpa o tapa, pessoal. É com amor.
Ezequiel 33:7. Quanto a você, filho do homem, eu o constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. E por que eu estou, então, falando tudo isso? Porque Ezequiel fala que nós somos esses atalaias que Deus constituiu. O que é um atalaia? Quando nas cidades antigas, né, ali no tempo da Bíblia, existiam os muros da cidade, e no canto delas, em lugares estratégicos, ficavam, então, os sentinelas ou os atalaias. E quando eles viam, nos lugares altos, o povo inimigo que ia vir chegando para a guerra, etc., qualquer perigo, eles tocavam a trombeta e o povo ficava em alerta e já se preparava para a guerra. Ou seja, os estragos na cidade eram menores, porque daí todo mundo já tinha tido tempo de pegar suas armas, ir para a batalha e etc. Então, será que hoje a gente está nesse lugar de ser um atalaia para avisar os nossos filhos, os nossos alunos ali dentro, do perigo do que está acontecendo, ou a gente vai deixar tudo isso entrar dentro de casa, tudo isso, porque não vai vir, às vezes, naquela época, né, vinha o carro de guerra, o povo tudo armado, né, você via a cara do inimigo. Hoje, a cara do inimigo, será que ela está parecendo inimigo? Ou ela entra como um desenho animado dentro da sua casa, né, como um youtuber muito legal e engraçado. Então, você precisa ser esse atalaia que vai discernir aquilo que não é parte da verdade, e só dá para discernir se você conhece a verdade, porque se você não conhece, você mesmo vai ser confundido, e você mesmo vai achar que é uma visita boa e agradável para entrar na tua casa e sentar na sala da tua casa, quando na verdade aquilo lá era o inimigo. E a nossa luta, em Efésios 6:12, fala: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Então, eu queria te convidar hoje a ficar de pé no seu lugar, se essa palavra também falou no teu coração. Fez sentido para vocês isso? Foi bom? Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com cada um de vocês. Eu queria te convidar mesmo a fechar os seus olhos, a parar um instante só e deixar o Espírito Santo falar especificamente com você, de tudo aquilo que a gente falou, aquilo que Ele quer ministrar no teu coração, aquilo que Ele quer transformar na tua família, na tua casa, na maneira como você hoje tem guiado os teus filhos. Sei que o Espírito Santo está mostrando já, e talvez a gente falou já até aqui sobre essa voz que é bem suave, é bem baixinha. Então, eu vou até deixar vocês uns segundinhos aqui, só toma para ouvir isso mesmo do Espírito Santo. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Hebreus 12:11. Deus, muito obrigada, porque o Senhor hoje alinhou os nossos corações. O Senhor hoje despertou olhos, Pai, para que possam ver como eles devem educar os seus filhos. O Espírito Santo, eu sei que o Senhor está falando sobre aquilo que deve realmente conduzir e ser a palavra rema dentro de cada casa. Eu sei que o Senhor está mostrando legados aqui hoje à noite, passagens de bastão. Obrigada, Deus, por lares que hoje estão sendo firmados na rocha eterna, na Tua palavra, Senhor, fundamentados mesmo em Ti. Obrigada porque eu vejo hoje também o Senhor trocando posições no trono, e o Senhor tomando de volta o trono que é somente Teu, Pai. Que no trono do nosso coração não venha ter nenhum outro ídolo, nem nós mesmos estejamos sentados ali, mas que seja realmente o Teu governo, Pai. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores. Toma o Teu lugar na nossa casa, toma o Teu lugar na nossa família, Senhor. Toma o Teu lugar nesta escola, toma o Teu lugar nesta cidade, Senhor. Nós oramos, nós pedimos isso a Ti, Deus, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Deus, nós dependemos totalmente de Ti.
E nós queremos viver neste lugar de dependência total ao Senhor, Pai. Não nos deixa ser enganados, não nos deixa ser confundidos, Pai. Não nos deixa que sejamos cegos, Deus. As coisas que vêm disfarçadas, talvez de meias verdades e de boas aparências, mas que não são. Nos dá olhos para discernir, Deus, a aparência do mal. Pai, nos levanta como verdadeiros atalaias, prontos, Deus, para anunciar as guerras, mas também para batalharmos na linha de frente, com coragem, com ousadia. Pai, que nós não venhamos ser aqueles que se abstêm de falar para um tempo como este. Nós queremos estar posicionados, Senhor, em lugares estratégicos, certos, Deus, para combater com a verdade da Tua palavra. Deus, eu oro hoje por um novo nível de amor pela Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração venha ser despertado com mais fome por Te conhecer, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada pai, por cada mãe aqui, ou futuros pais também, Deus, que venham realmente viver como sabendo o legado que carregam e do bastão que precisam passar para que as gerações sejam conhecidas pelo Deus de cada pai, de cada mãe que está aqui, Senhor, e os seus filhos permaneçam nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, que ainda quando forem velhos, venham não somente mostrar um bom diploma, um bom currículo, mas mostrarem, Deus, que eles correram uma carreira de fé com o Senhor, com lindos testemunhos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Desculpa por qualquer coisa. Muito obrigada. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé, permaneçam em pé. Gostaria de chamar a Juliana aqui também. Nós vamos, assim como nós somos abençoados nessa noite, nós vamos abençoá-las para que elas retornem para os seus lares também, recebendo essa bênção que vem do Senhor. Quero agradecer em nome do Colégio Oficina, porque prontamente elas aceitaram o nosso convite. Nós sabemos que esse trabalho feito aqui não é um trabalho para nós, não é um trabalho para homens, mas é um trabalho para o Senhor. Então, nós somos muito gratas a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade de vocês de estarem conosco. E de nós cremos no nosso coração de que um lindo trabalho começou aqui. E que nós não venhamos a reter essa palavra que nós recebemos aqui hoje, mas que você possa compartilhar na sua casa, nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da turma do seu filho, que você possa compartilhar essa palavra que você recebeu aqui e que essa bênção se estenda por muitas outras famílias. Estenda sua mão para cá, vamos abençoá-las. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela vida da Beatriz, pela vida da Juliana, Senhor, que se disponibilizaram para estar conosco aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos abençoá-las, para que o Senhor cubra elas com as mais ricas bênçãos que vêm de Ti, Senhor. Que Tu possa, Senhor, transbordar a vida delas com o Teu Santo Espírito. E que elas venham, Senhor, vivenciar aquilo que vem da Tua presença, as maravilhas que vêm de Ti, Senhor. Que elas estejam sensíveis e continuem realizando este lindo trabalho, Senhor, na Tua presença. Nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor, com o nosso coração alegre, na certeza de tudo que o Senhor fez nesta noite, Senhor. E nós entregamos tudo que foi ouvido, tudo, Senhor, que foi aprendido aqui, Senhor, nesta noite. Que o Senhor guarde no nosso coração. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida delas também, na volta para os seus lares. Que elas possam estar em segurança na Tua presença. Em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor. Queridos, nós agradecemos de coração a presença de vocês. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Eu também fui muito abençoada. Que você possa ir para o seu lar em segurança, que Deus te acompanhe e que você possa estar também nos próximos eventos e convidar mais para estarem com vocês. Um grande beijo.